Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Neemias mais uma vez. Eu tenho pregado sistematicamente no livro de Neemias, capítulo 2, e agora nos versos 11 a 20. Neemias capítulo 2, de 11 a 20. Neemias anima o povo a edificar os muros. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e o açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estai vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sanbalate, o honorita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Senhor, a tua palavra está diante de nós mais uma vez. Deus, por favor, Senhor, fala aos corações do teu povo, Senhor. Por favor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor fale e transforme o nosso caráter, Senhor, porque esse é o propósito. Pelo poder do teu Santo Espírito, na instrução da tua palavra, Senhor, dispõe os corações a mudar de vida, e assim, Senhor, ficar cada vez mais parecido com o teu Filho Jesus. Por favor, nós clamamos a ti, imploramos ao Senhor essa bênção em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós já conversamos, já tivemos aqui, já vimos a palavra de Deus no seu capítulo 1 de Neemias, e lá nós falamos a respeito de um homem ou de uma mulher usada por Deus. E lá nós vimos que uma pessoa que quer ser usada por Deus, em resumo, ela deve ser uma pessoa piedosa, ela deve ser uma pessoa sensível, e fomos ali trazendo algumas características, mas em resumo, ela deve ser uma pessoa piedosa. Nós vimos no capítulo 2 ainda, depois de 1 a 10, nós vimos que uma mulher ou um homem usado por Deus, em resumo da história, nós fomos trazendo toda aquela questão de que ele se aproximou do rei, e o rei então declarou, deixou, permitiu que Neemias saísse ali do cativeiro e retornasse à cidade de Jerusalém para reedificar ali a cidade e os muros principalmente ali de Jerusalém. Nós vimos tudo isso e por fim nós entendemos que um homem ou uma mulher que quer ser usado por Deus, que quer ser levantado por Deus, que quer interferir, que quer ser uma bênção onde quer que eles estejam, em resumo nós vimos ali que ela tem que ser uma pessoa que ora ao Senhor, uma pessoa que tenha uma completa dependência de Deus.
E agora, meus irmãos, nós nessa mesma temática, um homem ou uma mulher que quer ser usado por Deus, nós estamos vendo aqui então, tem que ser uma pessoa disposta para reformar, tem que ter o seu coração disposto e a sua alma disposta a reformas. Todos nós sabemos que reformar não é algo fácil de fazer, seja lá o que for. Se você tem que fazer alguma reforma, aqueles que já fizeram reformas nas suas casas, vocês sabem que não é fácil, principalmente se você está envolvido diretamente. É uma tarefa difícil de fazer as reformas. E quando as reformas ainda no sentido de reorganizar os pensamentos, reorganizar as nossas emoções, reorganizar as nossas vidas, aí se torna ainda mais difícil de fazer uma pessoa que anda por um caminho, que pensa de um jeito, fazer ela enxergar que aquilo não é bom, aquilo não é correto, que não é o melhor, que ela precisa se reformar nos seus valores, nos seus conceitos. Isso é muito difícil, não é uma coisa fácil de fazer. Só quem fez reforma, só quem já passou por reforma sabe. A reforma protestante, por exemplo, ela encontrou de muitas dificuldades. E ela foi também amadurecendo ao longo dos anos. Não foi assim também, assim, agora nós vamos fazer reforma. Não, houve um período, houve uma história, houve pessoas antes da reforma que se colocaram, que estiveram diante de Deus, que fizeram oposição ao sistema e que morreram, foram martirizados, foram queimados. A situação é essa. Todos que se propõem a fazer reformas têm que estar disposto em seu coração a fazer renúncias e a fazer investimentos em si mesmo e nas pessoas que vão estar com ele. Nesse caso, Neemias, então, como vocês sabem, e eu já disse isso, ele estava numa situação muito confortável. Ele era funcionário público, ele estava lá, era copeiro do rei, mas ele renunciou ao conforto do palácio, ele renunciou toda a sua comodidade para estar com os seus irmãos. Ao invés de um palácio, ele resolveu então estar no meio de situações onde tinha escombros, muros derrubados, portas queimadas, tudo um simbolismo ali, que nós vamos ver sobre isso. Ele resolveu no seu coração a enfrentar essas dificuldades por amor dos seus irmãos e por amor a Deus. Lá numa cidade onde as pessoas estavam em vergonha, estavam envergonhadas, numa cidade onde não tinha segurança porque os muros estavam derrubados, não havia justiça social, havia uma situação de miséria, uma situação de indignidade. O povo vivia nessa situação lá. E Neemias, então, resolveu estar lá. E as pessoas estavam nessa situação por longo período. Passaram-se muitos anos. E eles estavam lá naquela situação de vergonha, humilhados, não tinham forças. Meus irmãos, eu quero dizer, eu acho que eu já disse isso aqui, mas eu vou falar mais uma vez. Às vezes, as pessoas, elas acabam se acostumando com o que é ruim. Vocês podem entender isso? Às vezes, as pessoas são colocadas numa situação que não é uma situação muito boa. Mas se ela fica conformada com aquilo, aquela situação de dificuldade, aquela situação de pobreza, vamos dizer assim, aquela situação de miséria, aquela situação até de sujeira às vezes, algo indigno, se ela fica perdura por aquela situação, ela acaba ficando tão debilitada, que aquilo para ela parece que é normal, aquilo acaba sendo normal. Se você entra ou é obrigado a ficar, por exemplo, num lugar que tem um odor, não sei se você já passou por essa situação, e você fica muito tempo exposto àquilo lá, chega um determinado momento que você já nem se incomoda mais com aquilo lá, você acaba se acostumando com aquilo lá. Se você não toma uma providência, aquilo vai ficando. Percebem? Aquelas pessoas estavam humilhadas,
A situação da cidade era de indignidade, havia insegurança, mas as pessoas se acomodaram com aquilo, com aquela situação. E foram anos, anos e mais anos, as pessoas vivendo naquela situação. Eu disse aqui que talvez as pessoas andassem por aquela cidade com os muros derrubados, com os escombros. Quem sabe até um casal de namorados então sentasse ali naqueles muros derrubados, sabe aqueles muros que ficavam baixos assim? Quem sabe eles sentassem ali e ficassem ali conversando naquela situação, porque aquilo era comum para eles ali. Aquela situação estava presente, os seus pais viveram assim, e eles estavam vivendo aquela mesma situação. Esquecidos de Deus, esquecidos de um Deus poderoso que levantou uma nação, esquecidos de Deus na sua vida. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Às vezes a igreja precisa de reforma. Nos nossos dias, quem sabe, as comunidades precisam de fato vivenciar os valores eternos. As famílias, talvez, nós estamos vivendo aqui, a nossa temática é o quê? Então, amando a Deus e priorizando as famílias. Quem sabe as nossas famílias, Deus nos levou para essa temática. Por quê? Porque as famílias precisam de reformas, precisam resgatar os valores, precisam resgatar os bons costumes, de fazer o culto infantil, de priorizar o ensino da palavra de Deus para os seus filhos. Quem sabe? Essa reforma você precisa fazer na sua casa. Quem sabe? Seja esse o momento de você pensar e refletir a respeito de uma reforma interior, de você mesmo precisar se consertar com Deus, de você tomar uma posição firme, decidida. Eu quero crescer espiritualmente, eu quero ter mais intimidade com Deus, eu quero sim viver o poder de Deus na minha vida. Eu não sei aonde eu li a respeito do poder de Deus. Falei assim, mas o que é isso? Mas eu li a respeito de um missionário que estava fazendo um trabalho, era uma igreja, e numa pregação da noite, ele falou do poder de Deus. Ele falou do poder de Deus. Falou, olha, eu acho que foi numa pregação lá em Ribeirão Preto, se não me engano. Foi sim. Na pregação, no Espaço Redenção, onde nós fomos lá, onde o reverendo Hernandes foi quem falou esse fato, que foi um fato. E o missionário, numa igreja, ele pregou a respeito do poder de Deus. E ele falou muito do poder de Deus, que não há impossíveis para Deus. Deus é poderoso. E depois da pregação e falando a respeito disso, os argumentos levantados, quando ele terminou a pregação, uma mulher foi se encontrar com ele e falou assim, pastor, o senhor falou do poder de Deus. E eu acredito no poder de Deus. E eu vim aqui falar com o Senhor porque eu tenho a minha filha em casa, a minha filha está possessa. E eu preciso que alguém vá ajudá-la. E ele ficou então preocupado, mas falou, vamos lá. E ele foi lá com os seus presbíteros. E chegando lá, a situação era pior do que ele podia imaginar. A moça estava se ferindo, se cortando, estava mesmo numa situação muito terrível, atormentada. E eles oravam, eles oravam, eles oravam, eles oravam. E nada acontecia, meus irmãos. E eles foram naquela situação por muito tempo e nada acontecia. Até que tiveram que abandonar a menina numa situação pior do que quando eles encontraram. E isso foi frustrante para a vida do missionário, para a vida do pastor. Foi muito frustrante. E ele voltou deprimido. E ele voltou resolvido a abandonar o ministério. E ele resolveu, então, já lá uma semana pensando sobre isso. E ele queria deixar o campo missionário. E ele ficou pensando muito tempo a respeito disso. E depois de pensar, de orar muito, ele recebeu, então, a iluminação de Deus, dizendo para ele assim que, olha, ele tinha mesmo que buscar o poder de Deus. Ele não deveria abandonar, mas ele deveria, sim, se consagrar mais e buscar o poder de Deus. E ele, resolvido a fazer isso, ele chamou o seu conselho e começaram a buscar intensamente, então, se humilhar e orar e jejuar. E então voltou a pregar
E ele estava confiante, e ele então falou, bom, agora vamos voltar naquela casa. E eles voltaram à casa daquela pessoa, e a menina se encontrava ainda do mesmo jeito. E eles então reuniram-se, e ali então depois oraram intensamente, ainda que não foi uma situação muito fácil, mas Deus deu a graça para eles. E Deus mesmo operou na vida daquela pessoa, e a libertou daquele espírito de possessão demoníaca. E ele compreendeu que a vida deve ser uma vida totalmente, deve ser entregue totalmente a Deus. Uma vida de oração, uma vida de compromisso, uma vida de fé, uma vida de coragem, uma vida que tem que ser reformada muitas vezes, uma vida que tem que sair do marasmo, sair das palavras, apenas das palavras, mas se dedicar de fato com fé na palavra de Deus e crer no poder de Deus. Foi isso que eles fizeram. Talvez você também precise vivenciar uma situação de fé, de coragem, de avanço na sua vida, de oração, de mudar de vida, de se comprometer mais com Deus e com as pessoas que servem a Deus. Quem sabe? Você precisa também de uma reforma. É necessário que você tomar uma posição. É necessário você se comprometer com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Um homem piedoso, um homem de oração, um homem disposto, ou mulher, a fazer mudanças ou reformas. Neemias foi levantado. Talvez você também precise ser levantado nessa noite, quem sabe, por Deus. Mas nós presbiterianos temos que organizar sistematicamente o nosso sermão. Então eu vou passar a dar alguns passos para que você possa entender o que Neemias fez. E quem sabe você então possa ter uma orientação da palavra de Deus. Neemias, ele creu com o seu coração na obra que deveria ser feita. Meus queridos, Neemias estava focado, Neemias estava decidido. Ele já tinha recebido a visão de Deus, ele já tinha orado, já tinha jejuado, ele sabia exatamente o que ele queria. Então, meus irmãos, se você realmente sabe aquilo que você precisa, se você já sabe daquilo que você precisa, você deve se concentrar nisso. Você não pode perder o foco, você tem que focar naquilo. Se você tem um projeto de vida, se você tem alguma coisa que você deseja fazer no seu coração, seja para Deus. Aliás, tudo que você for fazer deve ser voltado para a glória de Deus, seja o que for, seja na igreja, ou seja em qualquer outro lugar. Não importa, seja o que for, mas se é uma obra que você quer fazer, se é algo que você precisa, então você tem que colocar o foco ali. Você não pode perder o foco. Dizem que as pessoas que fazem grandes coisas, ou que realmente conseguem fazer as reformas, são as pessoas que dedicam, que têm paixão por aquilo, e é verdade. São as pessoas que são apaixonadas por aquilo, que querem fazer. Aquela coisa, eles são tomados por aquela pessoa, por aquilo que eles sentem que é uma necessidade para eles. Se você então tem o seu coração, no seu coração você resolve fazer alguma coisa, você tem que estar apaixonado por aquilo, você tem que estar decidido, você tem que ter foco. Neemias foi assim, ele tinha foco, ele sabia o que ele precisava fazer, e ele orava intensamente. Neemias estava totalmente envolvido. Outras pessoas nós temos que também tiveram foco, que sabiam o que queriam e foram bem-sucedidas no seu trabalho. No mundo secular, por exemplo, nós podemos ver a história de Bill Gates, por exemplo. Começou pequeno, mas ele sabia o que ele queria. Ele tinha certeza do que ele queria. Outras pessoas, por exemplo, Billy Graham, o grande evangelista, avivalista, Billy Graham. Milhões e milhões de pessoas se entregaram ao Senhor por causa da mensagem dele, mas ele sabia o que ele queria. Ele queria estar com Deus, ele queria abençoar as pessoas. Aquilo tomava o seu coração completamente. E ele foi bem sucedido na sua obra. Ele tinha foco. Onde ele ia, ele sabia o que ia fazer. E mesmo o apóstolo Paulo,
O apóstolo Paulo era um homem focado, era um homem que tinha disposição, ele era tão focado, ele sabia tanto quanto que ele queria, porque nem mesmo a sua própria vida era valorosa para ele. Compreende? O estágio de foco que ele tinha. Ele dizia, olha assim, olha, nem mesmo a vida eu considero preciosa para mim, contanto que eu consiga pregar o evangelho, contanto que eu fale das boas novas. Se eu tiver que morrer por isso, assim será. Mas eu preciso falar do evangelho. Eu preciso falar para as pessoas de Jesus. Você precisa ter foco. Se você quer e deseja reformas na sua vida, se você sabe exatamente aquilo que você precisa, foque. Deixe o seu coração ser tomado por isso. E coloque-se na presença de Deus. É isso, foco. É isso que nós precisamos. E é isso que nos falta muitas vezes para ter sucesso naquela empreitada que nós temos. Moisés, ele também era um homem focado. Era um homem apaixonado pelo povo de Deus e por Deus daquele povo. Ele era tão apaixonado que ele disse a Deus assim, olha Senhor, se o Senhor for destruir numa certa ocasião em que o povo pecou, e Deus falou assim, olha Moisés, eu vou destruir esse povo. E de você eu vou levantar uma nação. Ele falou, Senhor, se o Senhor for fazer isso, olha, arrisca o meu nome do teu livro. É uma situação polêmica até. Mas ele pediu isso ao Senhor. Como se houvesse uma possibilidade. Assim, ó, risca então. Ele não sabia nada de calvinismo. Risca, Senhor. Olha, eu não quero mais. De mim não. Porque o seu nome será comprometido. O seu nome, o Deus poderoso, que tirou um povo de lá para matar no deserto. É isso que eles vão falar. E eu amo o seu nome. Eu amo esse povo. Ele tinha paixão, ele sabia, ele tinha foco. Falou, não, eu vou levar esse povo com o Senhor. Você quer mudanças? Você quer reformas na sua vida? Então tenha foco. Não perca o foco. Saiba exatamente. Peça a Deus a visão. Saiba exatamente o que você precisa. Seu coração tem que arder naquele propósito. Em segundo lugar, se você sabe exatamente, se você tem um propósito, você quer reforma e sabe do que você precisa, guarde silêncio. Não fique revelando os seus projetos, os seus planos, as suas intenções. Não revele para todo mundo. Fale com Deus, porque isso vai ser construído na sua vida. Foi isso que Neemias fez. Ele não foi insensato. Ele tinha prazer em ficar no silêncio, conversando com Deus e construindo aquilo no seu coração, na sua alma, os seus projetos, os seus planos, os seus sonhos. Não revele para todas as pessoas. A Bíblia fala em Provérbios 18, no seu versículo 2, o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Você conhece pessoas assim? Você chega perto dela, ela começa a falar tudo que ela está sentindo, tudo, o desejo do seu coração, ela revela tudo para você. Você conhece pessoas assim? Olha, não é sensato fazer isso. Coloque-se diante de Deus. Deus é quem vai cuidar do seu coração. É Deus quem vai dar a visão para você. É Deus que vai colocar no seu coração aquilo que você precisa. E se você tem um plano, coloque diante de Deus. Deus é quem vai construir isso daí para você. E você vai poder ter então a visão mais clara, mais serena. Amadureça, medite, fale com Deus a respeito dos seus planos. Pergunte a Ele, como eu posso fazer isso? Como eu posso fazer isso? Como é que eu posso investir nisso? Senhor, me ajuda. Será que é isso mesmo? Não revele, não seja precipitado, seja discreto. Um homem ou uma mulher que quer ser usado por Deus, deve usar de discrição, tem que ser discreto. Vocês sabiam disso? É uma característica de alguém que realmente vai fazer alguma coisa boa. Ele tem discrição. Ele só revela no momento certo. Sabia? Em terceiro lugar, se você já tem a visão e quer fazer reformas, e você já se consultou com Deus, e você já tem o seu foco,
você também tem que avaliar com profundidade. Foi isso que Neemias fez. O que Neemias fez? Neemias guardou silêncio. Ele já sabia. Aquilo estava sendo totalmente tomado por aquela ideia de reconstrução, de tirar o seu povo da vergonha, de exaltar o nome de Deus. Já estava totalmente tomado por aquela ideia. O Senhor vai ser engrandecido nessa obra. O Senhor vai ser louvado nessa obra. E o povo de Deus vai se levantar. A cidade não vai ficar mais em vergonha. Ele já estava sendo tomado por aquela ideia. Mas ele não revelou. Ele ficou silencioso. E depois ele já sabia, porque ele recebeu uma informação de um dos seus irmãos, o Estado. Mas quando ele chegou lá, ele saiu à noite. E ele foi examinar, cuidadosamente, qual era a situação real. O que ele tinha que enfrentar. Ele mesmo tinha que saber, com os seus próprios olhos. Então ele passou a examinar a cidade. Ele andou pela cidade, viu os muros derrubados, toda a extensão do muro derrubado, viu as portas queimadas ao fogo, viu as famílias ali, a situação de miséria. E ele pôde avaliar e ter uma avaliação com maior profundidade da situação. Não foi precipitado, não foi impetuoso, teve paciência, construiu, entendeu a situação. Provérbios 14, verso 29, a instrução da palavra de Deus. A instrução da palavra de Deus, preste atenção. O longânimo, aquele que é paciente, é grande em entendimento, mas o ânimo precipitado exalta a loucura. Você já fez alguma bobagem porque você foi precipitado? Como diz a expressão, você já caiu do cavalo quando você então se precipitou em fazer alguma coisa que não era bem aquilo, não era daquele jeito. Não é bom proceder precipitadamente, e peca quem é precipitado. Não é bom agir sem refletir, e peca quem é precipitado. É Provérbios também, Provérbios 19. E ainda, nós temos que a palavra de Deus em Cristo, no Novo Testamento, nos ensina. Cristo nos ensinou a respeito dessas coisas. Se você tem algo a fazer, você deve avaliar com profundidade. Quem é que pode então, a passagem que Jesus fala, quem quer construir uma torre, quem é aquele que quer construir uma torre que primeiro não se assenta para fazer a contabilização, para ver se ele vai ser então capaz de edificar aquela obra, para que ele então não comece aquela obra e depois não consiga terminar, e as pessoas passem e olhem e falem assim: olha, ele começou uma obra lá, mas agora ele não conseguiu construir, ele não avaliou com profundidade. Então, se eu e você realmente recebemos a visão de Deus, sabemos do que nós precisamos, se você já consultou o Senhor, não seja precipitado, calma, amadureça a ideia, avalie com profundidade, e depois então tome uma posição. Neemias, ele fez isso porque ele sabia que aquilo era uma missão perigosa, não era uma missão fácil, era perigoso ele fazer aquilo. Ele sabia que exigia sacrifício pessoal, ele sabia disso. E você também tem que saber que toda reforma, todo projeto vai exigir de você sacrifício pessoal. E ele sabia também que exigia um sacrifício moral, porque o povo estava totalmente desmoralizado. E ele precisava então levantar os ânimos ali em Deus. Ele sabia de tudo isso. Ele examinou com profundidade. E em quarto e em último lugar, os presbiterianos têm sempre 3 pontos. Tem mais um. Tenha certeza que Deus está com você nessa reforma. Tenha certeza que Deus está nesse propósito do seu coração. Neemias então passa a exortar o povo no verso 19, no verso 17. Ele fala assim: olha, o povo estava em opróbrio, estava em vergonha. Ele fala: vocês estão vendo a miséria que nós estamos? Ele começa a chamar a atenção do povo. Ele quer chamar o povo para estar com ele. Nunca vá sozinho nos seus projetos. Alguém tem que estar com você, seja como for.
ou em oração, ou no seu projeto, não sei, mas alguém tem que estar com você. Um homem prudente já disse que se você for rápido, você é capaz de estar sozinho. Se você for sozinho, talvez você vá mais rápido, mas não vai tão longe quanto se você tiver apoio. Ele falava assim: olha, vocês estão vendo as portas queimadas? Não há justiça. Sabe por que não havia justiça? As portas queimadas eram símbolo de justiça, porque os juízes, eles iam lá e julgavam os casos das pessoas nas portas da cidade, mas não havia porta. O sistema judiciário ali daquela cidade estava falido. Não havia portas, as portas estavam queimadas. E ele falou: olha, veja, nossas portas estão queimadas, o nosso sistema judiciário está falido. O povo carece de justiça. Não havia segurança, porque os muros estavam derrubados. Uma cidade sem muro está vulnerável. Ele começou a apresentar essa situação para as pessoas. E agora eu quero que você preste bem atenção, porque essa é a situação de todos nós. Já foi a situação de todos nós. Nós também estávamos em miséria. Nós também estávamos separados de Deus. Nós estávamos em vergonha por causa do pecado. Era a nossa situação, a situação daquela cidade, a situação que Neemias verificou ali, era a situação da humanidade. Uma humanidade sem Deus, na miséria por causa do pecado, lançado na vergonha por causa do pecado, sem solução. Nossa situação sem Cristo, lançados à morte, porque o salário do pecado é a morte. Neemias foi levantado e ele julgou ali aquela cidade por 12 anos. Jesus foi levantado para estar conosco eternamente, e não por pouco período, mas eternamente. Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Não havia justiça, as portas estavam então queimadas ao fogo, mas Jesus é a nossa justiça. Jesus morreu por nós. Ele se fez justiça por nós. Ele cumpriu. Ele morreu e pagou os nossos pecados. E a justiça de Deus, então, foi ali estabelecida. Percebem que a justiça de Deus, ela é altíssima. Se a justiça dos homens pode te parecer, então, severa, quanto mais a justiça de Deus. Não havia outra possibilidade a não ser Jesus. Ele se fez justiça por nós. E Ele morreu por conta dos nossos pecados. O Cristo Salvador. E você só está aqui hoje porque Ele fez ali, se fez justiça por mim e por você. Cristo, a nossa justiça. O Salmo 24 fala assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O Senhor, os portais foram restabelecidos. O Senhor, o Rei da Glória, é Ele quem se fez justiça por nós. Ele é a nossa justiça. Nós somos justificados por conta do sangue que foi derramado na cruz. Os nossos pecados foram pagos. Jesus, o Cristo Salvador. Justiça de Deus, que se revela no Evangelho. E por conta disso, eu e você, de fé em fé, em Jesus, o Cristo, o justo, viverá por fé. E é assim que o homem de Deus vive. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. A justiça de Deus em Cristo nos dá segurança da companhia eterna do nosso Senhor e Salvador. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. É Cristo na sua vida. É Jesus, a justiça, aquele que te guarda, aquele que guarda a sua entrada e a sua saída. É o Cristo, o verdadeiro Senhor da nossa vida, para sempre. O motivo principal pelo qual eles deveriam aderir ao chamado de Neemias era justamente esse: porque o Senhor estava com eles.
E esse é o quarto ponto. Deus estava com eles. E quando ele revelou então para aquelas pessoas, falou: olha, vocês estão vendo a miséria, vocês estão vendo os muros derrubados, vocês estão vendo as portas queimadas. Olha, eu vou contar para vocês como a boa mão do Senhor me conduziu, como ele tocou no coração do rei, e o rei me deu cartas para que eu viesse aqui, me deu autorização para que eu reconstruísse, me deu madeira, me deu materiais, e eu estou aqui, meus irmãos, para que a glória de Deus pudesse ser então exposta aqui, e para que o povo não vivesse mais em vergonha. A mão de Deus está conosco, é o Senhor que nos levantou, é o Senhor que tocou no coração do rei, por isso que eu estou aqui. E quando ele falou isso, só quando ele falou, como a boa mão de Deus nos conduziu, o povo disse: então vamos levantar e vamos reedificar, porque Deus estava lá com eles, eles tinham certeza. Então, meu querido, esse ponto é, se você tem realmente uma reforma a fazer, se você sabe o que você precisa fazer, se você já recebeu de Deus, se você então já guardou seu silêncio, se você já então examinou a situação, se você já tem certo aquilo que você precisa realmente, e você então tem certeza, tenha certeza que Deus está nesse projeto seu, que Deus está fazendo, é Deus quem vai fazer essa reforma, e aí então você será bem sucedido, porque Jesus já fez tudo por nós, na verdade, Cristo já fez tudo por nós. Nós precisamos ter certeza que isso vai resultar, glórias a Jesus, é isso, meus irmãos. E o verso 19 e 20 desse mesmo texto, nós já falamos sobre isso. Você tem que ter certeza sim, que você vai ter oposição, que você vai ter dificuldade, mas o Senhor está com vocês, o Senhor está conosco, e por conta disso, o nome dele vai ser exaltado, e vai ser uma maravilha, se tudo isso nós pudermos então falar: olha, glórias ao Senhor, por conta de tudo isso que está acontecendo, por essa reforma que eu quero fazer, por esse projeto que eu estou intentando no meu coração, isso vai resultar em glórias para Jesus, e Ele vai estar comigo, porque a promessa de Deus é essa: eis que estarei convosco até o fim dos séculos, e nessa confiança que nós vamos, porque o justo viverá por fé. Amém, meus irmãos? Então, creia de todo o coração que Deus realmente quer abençoar a sua vida. Você não fique revelando os seus planos para todo mundo. Avalie com profundidade a situação e tenha certeza que esse seu plano de reforma, ele vai resultar glórias ao seu Deus. Amém? A mighty fortress is our God, a bulwark never fails.